Restaurando a intimidade. Êxodo capítulo 20, verso 14 diz o quê? Não adulterarás. E como é que a gente faz para não adulterar? Mas a gente sabe que hoje a gente precisa aprender a como não adulterar. Eu queria trabalhar um pouquinho, uma ênfase que eu descobri na leitura de alguns livros e quero compartilhar com vocês. O primeiro dele é o livro sagrado. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, está escrito um verso que vocês conhecem muito bem. Lá está escrito assim, um conselho do apóstolo Paulo. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe o quê? Não caia. Quem está em pé, quem está dentro do matrimônio, quem está bem casado, está feliz no seu matrimônio, o conselho do apóstolo Paulo é o quê? Fique atento para você não cair, porque todos nós somos tentados nessa área do adultério, todos, sem exceção, pastores, inclusive. Eu também queria compartilhar com vocês uma estatística que foi tirada aqui dos Estados Unidos, que eu li num livro que eu vou apresentar já para vocês. Nesse livro, o autor diz que aqui na América foi feito um levantamento e descobriu-se que 50% dos casais cristãos já tinham, nessa pesquisa, confessado que de uma maneira ou outra tinham sido infiéis ao seu cônjuge. Entre os cristãos. É uma coisa preocupante. E vocês já ouviram falar de estadistas, às vezes pastores, pessoas que jogaram simplesmente para o alto suas grandes carreiras, anulando os objetivos traçados na sua vida, por causa de um relacionamento extraconjugal. Já ouviram histórias assim? Existe um livro que em português tem esse título. O autor é americano, um psicólogo cristão. E se você quer trabalhar pelo seu casamento, eu queria te dar esta dica. Compre esse livro e leia, você e o seu cônjuge. Ela precisa, ele deseja. Em inglês eu não sei como é, mas vocês poderão encontrá-lo. Esse autor, o Dr. Harley, ele é um psicólogo cristão. Só para vocês terem uma ideia, ele diz no livro dele que ele atendeu por volta de 40 mil casais. Ele só trabalhava com casais que tinham dificuldades de relacionamento. E ele, ao atender esses 40 mil casais no seu consultório, em mais de 20 anos de atendimento, ele percebeu que os casais que iam no consultório, porque estavam com problema, com dificuldade, acabavam tendo um padrão, as mulheres de reclamação e os homens também. E aí ele escreveu esse livro, eu achei fantástico. E eu queria compartilhar algumas coisas dele. Uma das coisas que ele coloca no livro é que tanto o homem quanto a mulher têm algumas prioridades. O que é mais importante para o homem e o que é mais importante para a mulher. E eu queria compartilhar com vocês duas destas, a número 1 do homem e a número 1 da mulher, para a gente entender como que a gente pode ter um casamento mais blindado contra o adultério. Veja, o Dr. Harley ele coloca o seguinte: para o homem, o perfil do homem, dos homens que ele atendeu ali no consultório, diante das reclamações que o homem tinha dentro do matrimônio, ele percebeu que o homem tinha algumas prioridades. O número 1 do homem era realização sexual. Todos os homens, ou a maioria deles que iam ali, reclamavam dessa questão da sexualidade com o seu cônjuge, com a sua esposa. O número 2 era companheirismo. O número 2 do homem. O terceiro, mais importante, a aparência da esposa, a boa aparência da esposa. O número 4, o apoio doméstico, a casa arrumada, os filhos penteados, essa coisa. O homem tem isso também como importante no relacionamento dele. E o quinto lugar, admiração. Esse era o do homem.
E da mulher, o que ele percebeu? O número 1 da mulher. Vou perguntar, o que é? O que vocês acham, irmãs, que seria o número 1 da mulher? Atenção, companheirismo. Olha, o número 1 da mulher se chama afeto. É o combustível da mulher. Número 1 da mulher, afeto. O 2 é o diálogo. A mulher gosta de conversar. E ela fala mais do que o homem, né? Ela gosta de se expressar, de ser ouvida. O número 3, honestidade e franqueza. Em quarto lugar, estabilidade financeira, segurança, onde morar, essa coisa que a mulher necessita. E em último lugar, compromisso com a família. Veja, se a gente comparar os dois, olha o que é mais importante para a mulher e o que é mais importante para o homem. Primeiro lugar da mulher, realização sexual. Ou, desculpe-me, do homem. E o primeiro lugar da mulher, afeto. O que seria esse tal de afeto, hein? Hein, mulherada? O que é esse tal de afeto? Porque o homem não entende o que é isso. E hoje eu quero explorar um pouquinho essa questão, porque falar de realização sexual é simples. O homem gosta da realização sexual, da sexualidade. Então, eu queria que você, homem, que está aqui presente, que está assistindo pela internet, prestasse um pouquinho atenção no que ele fala sobre essa questão do afeto. E é muito interessante. Mas vamos lá. Ele diz, o autor, e eu quero trabalhar isso, olha, irmãos, nada é mais devastador para um casamento do que um caso extraconjugal. E eu queria até fazer uma pergunta para vocês aqui, colocar uma situação. O que você acha mais fácil ou mais difícil? Eu não sei. Perdoar ou dar perdão? Pedir perdão ou estar do outro lado no momento de dar o perdão para alguém? O que você acha? Pedir perdão, se humilhar, reconhecer, eu estava errado, me desculpa, me perdoa, ou estar do outro lado ouvindo de alguém assim, olha, você pode me perdoar, e você fala assim, não, tudo bem, está tranquilo, fique em paz, eu te perdoo, vai em frente. O que você acha? Perdoar ou dar perdão? É o mais fácil, vamos lá. É pedir? Tem gente que acha que é o contrário, né? Que eu perdoo qualquer pessoa. Mas sabe, irmãos, eu descobri no meu ministério uma coisa. Um dia eu escutei, vocês lembram do pastor George Vanderman, que apresentava o Está Escrito? Ele contou a história de uma mulher, de um perdão que ela deu fora de série. Ela foi na cadeia visitar o assassino do filho dela. Eu achei impressionante isso. E perdoou e cuidou do cidadão quando estava na cadeia. Ia lá. Mas, irmãos, na minha experiência pastoral, eu já vi, eu acredito que uma mulher consegue perdoar o assassino do filho, mas a mulher é dura para perdoar o marido que traiu. Já viu isso? É difícil. Se arrependeu? Sabe, porque é quebra de confiança. É uma coisa muito difícil. Eu contei para algumas pessoas, enquanto estava aqui conversando na casa onde estamos hospedados, que lá no meu distrito aconteceu um milagre desse. Um casal que estava com essa dificuldade e a esposa resolveu perdoar. A gente orou, conversou. É um milagre, irmãos. E esse autor, ele coloca essa frase e eu concordo com ele. Não existe nada mais devastador no casamento do que traição. Traição. Infelizmente, irmãos, muitos dos casos de adultério, traição no casamento, sabe onde que começa? Começa aqui, ó. Falta de afeto para as mulheres e falta de sexo para os homens. Vocês sabiam disso? E aí se torna aquilo que a gente chama de ciclo vicioso, porque o raciocínio é o seguinte, o raciocínio lógico. A mulher não recebe afeto
a última coisa que ela vai querer dar para o seu marido é sexo. O homem não recebe o sexo, a última coisa que ele vai querer dar para a mulher é o quê? Afeto. Aí fica um ciclo, e alguém tem que ceder, senão vai ficar nisso, e os dois são empurrados para o adultério. A maioria dos casos de adultério acontece porque falta afeto para a mulher e falta sexo para o homem, dentro do casamento. E é uma coisa para você pensar. Em nossa sociedade, olha que informação interessante, nós costumamos cultivar a ideia de homens bonitos se unindo a mulheres bonitas. É isso que vende, a mídia, a televisão, a gente assiste isso. Mas para muitas mulheres, a aparência de um homem não representa o aspecto mais importante. E eu concordo com isso, irmão. Se vocês verem a foto da minha mulher, vocês vão ver que isso aqui é verdade. E você já deve ter andado pela rua e visto um casal assim, você fala, não acredito, uma mulher linda, mas aquele cara é tão feio. Você já viu isso? E eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, eu sou o irmão mais novo de 4 meninos. E um dia o meu irmão mais velho falou assim, eu vou te ensinar como você ganha uma menina, uma garota, a namorar. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Meu irmão mais velho chegou, olha, para ganhar uma mulher, para ganhar uma garota, você tem que ter, aí bateu aqui embaixo, ó. Tem que ter papo. Mulher a gente ganha no papo, na conversa. Falei, ah, é? E a gente acha, né, quando é adolescente, que tem que malhar, ficar sarado. O homem é atraído pela aparência, mas a mulher não necessariamente. E dentro do casamento, quando a gente começa a conhecer o homem, a mulher e a mulher, o homem, as características, a gente percebe que nós somos diferentes, e aí vem essa informação. A mulher, ela pode até mesmo ter a sua excitação sexual não ligado à questão visual, como é o homem. E dentro do casamento isso é importante. Olha, um toque de ternura, um trato gentil, pode ter muito mais valor do que um rosto bonito ou um físico atlético. Vocês concordam, mulheres? Um homem carinhoso, um homem cavalheiro, gentil, que manda flores, que lembra da data do seu aniversário, que te trata com carinho, que abre a porta do carro para você entrar. Não é tudo que você sonhava de um homem, mulher? Afeto. Veja, segundo o Dr. Harley, ele diz o seguinte, olha que informação. A primeira coisa sem a qual a mulher não pode ficar, afeto. A primeira coisa sem a qual o homem não pode ficar, mulheres, sexo. Aí algumas mulheres reclamam, né, nos encontros de casais, quando a gente fala isso. Mas pastor, o homem só pensa em sexo. Foi Deus que fez assim. Isso aqui não é invenção humana. Nós sabemos que o pecado entrou, que tem gente que tem doença, vício em sexo, mas dentro da normalidade, o homem precisa da atividade sexual, até por uma questão fisiológica. E a mulher tem que entender isso. Agora, irmãos, vocês não já viram aquela fórmula mágica? Se no casamento o Jairo se concentrar nas necessidades da Joyce, que é minha esposa, e a Joyce se concentrar nas necessidades do Jairo, fechou, felicidade, não é assim? Eu me preocupo com a felicidade dela, e ela se preocupa com a minha felicidade. Se eu sei que o combustível da minha esposa é afeto, eu tenho que dar para ela o quê? Afeto. Eu tenho que descobrir. E aí vem uma coisa, queridos. Você acha que tem diferença entre carinho e carícias? Eu percebi uma coisa entre nós homens. O homem confunde catraca de canhão com conhaque de alcatrão. O homem confunde carinho com carícias. Carinho é um toque que expressa, um toque
Toques que expressam cuidado, interesse, compaixão, empatia e afeição. E a carícia? Carícia não, irmãos. Carícia é toque de natureza mais sensual, que tem como propósito despertar sentimentos sexuais. É uma exploração física, consciente em áreas de excitação sexual. Isso nada mais é do que preliminares dentro de um casal casado. Isso precisa ter. Quando eu falo para adolescente, eu faço uma pergunta para eles, quando eu toco nesse assunto de toques sadios e carícias. Dentro de um namoro cristão, vocês acham que pode ter contato físico? O que vocês acham? Pode ter contato físico ou não? Nós estamos no século XXI, gente, pelo amor de Deus. Claro que pode, mas qual contato físico? O carinho, que é o toque que expressa cuidado, ou a carícia? O problema é que a maioria dos namoros hoje tem carícia. Carícia é só para quem é casado. E, aliás, o casal casado que não tem carícia tem problema, porque precisa ter. É um toque para casados, necessário. Qual é o problema? O problema é que quando a gente está estudando essa questão de afeto, nós homens confundimos carícia com toque sadio. Então, às vezes, a mulher reclama, mas você não é carinhoso comigo. Sabe o que o homem lembra? Daqueles 5 minutos na cama antes de ter um relacionamento sexual. Fala assim, mas eu sou tão carinhoso contigo? Por que você está reclamando? Ele confunde afeto com carícia, com toques sadios, que não tem a ver com sexualidade no dia a dia, com a carícia, que é a preliminar antes de uma relação sexual dentro do casamento. Na verdade, homens, a gente precisa aprender a ser afetuoso. Nós não sabemos. Nós não sabemos. O Dr. Harley, ele dá 10 dicas para um homem ser afetuoso. Mulheres, vê se ele tem razão, se vocês concordam. Ele diz assim, 10 hábitos e atitudes que podem tornar um marido afetuoso. Primeiro, abrace e beije sua esposa todas as manhãs, enquanto ela ainda estiver na cama. Tem um marido ali que já olhou para a esposa, isso eu faço. Enquanto tomam um café juntos, diga para ela o quanto a ama. Gostoso, não é? Beije-a antes de sair para o trabalho. Telefone para ela durante o dia para saber como está passando. Vez ou outra, faça uma surpresa trazendo flores para ela. Não esqueça do cartão. E, homens, é uma gafe tremenda você entregar flor sem entregar cartão. Às vezes o cartão vale mais do que a flor, sabia? Você tem que escrever. Ela gosta de ler. Outra coisa, presente para ocasiões especiais. Vocês já devem ter ouvido isso. Aniversário, Natal, aniversário de casamento. Geralmente o homem não lembra a data que casou. Que data é mesmo, bem? Pergunta para a mulher. Né? Lembra, guarda. Além de práticos, os presentes devem ser sentimentais. Aprenda a arte de dar um presente. O que é um presente sentimental, irmãos? É um presente pessoal que a pessoa vai usar. Agora imagine, dia do aniversário da sua esposa, você chega lá e dá um pneu para ela, porque o teu carro está sem pneu. Ou então você dá um jogo de panelas, né, no dia do aniversário dela. Então a gente já está careca de saber dessas coisas. Tem que ser coisa pessoal, um perfume, uma coisa que ela vai usar, uma coisa dela. Aprenda a arte de dar presentes. Seja afetuoso. Ligue para a sua esposa antes de sair do trabalho, para que ela possa calcular a hora em que você vai chegar e preparar para esperá-lo. Em dias em que homem e mulher trabalham fora, eu fico pensando quem vai esperar quem aqui, né? Quando você chegar em casa vindo do trabalho, dê um beijo, um abraço nela e gaste alguns minutos para ouvi-la, para escutar, conversando sobre o seu dia. Ajude a lavar louça. Isso é uma maneira de ser afetuoso. Lá em casa eu resolvi isso comprando uma máquina de lavar louça. Abrace e a beija todas as noites antes de dormir. Gostoso, não é? Lembrar que você é querida, amada, especial, única,
a mulher gosta disso. 10 dicas. Agora, o mais importante, sabe o que é? Você sabe que a gente tem uma média geral. Isso aí, por exemplo, a gente tem por hábito a ideia, assim, o conceito de que mulher gosta de flores, mas tem mulher que não gosta de flor. No geral, as mulheres gostam de receber flores. Como é que você vai descobrir isso? Converse com a sua esposa. Uma dica que eu dou é senta com o seu cônjuge, e principalmente para a mulher, porque as mulheres também acham que o homem tem uma bolinha de cristal e vai adivinhar o que ela gosta. Aí vem o tal do diálogo. Senta para o seu marido e diga assim: você vai demonstrar para mim afetuosidade fazendo isso. Eu gosto disso. Fala para ele. Porque às vezes não vai dar para adivinhar. Parece aquela história, né, que a mulher estava no carro com o marido e ela estava querendo comer uma pamonha, né, de milho ali, e eles estavam na estrada, aí eles passaram, né, viram uma placa que tinha uma loja ali, um lugar, uma lanchonete que vendia pamonha, uma casa de milho, e ela leu assim: poxa, casa de milho, né? Aí eles passaram: olha, uma casa de pamonha. Aí depois, mais na frente, ela reclamou: poxa, você não parou para a gente comer pamonha. Mas você não falou, mas eu dei a dica, você não percebeu? Então, às vezes, a mulher quer que o homem adivinhe. Fala, gente. Diga para ele. Ajuda a gente, por favor. Olha só. Jó, homem íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Irmãos, vocês lembram que quem falou isso a respeito de Jó? Saiu dos lábios de quem? Que Jó era homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus. O próprio Deus. Mas uma característica, a gente conhece bem a história de Jó, que tem a ver com o nosso tema dessa noite. Irmãos, Jó se desviava do mal. Eu fico preocupado que hoje alguns de nós vamos ao encontro do mal, achando que podemos vencer o diabo facilmente. E nessa questão do adultério, irmãos, eu queria tratar com vocês agora algumas dicas, sabe, quem está em pé, cuide para não cair, se desviar do mal, feche todas as portas para o pecado, tome cuidado no seu casamento. Uma coisa que eu queria que vocês pensassem: os casais cristãos também podem o quê? Cair. A gente acha que só quem está no mundo, que é ímpio, que é influenciado pelo mal. Irmãos, o diabo está rondando como um leão procurando a quem tragar, não é isso que diz a Bíblia? Os casais cristãos, eu não sei aqui entre vocês, não conheço bem a vossa realidade, mas lá onde eu estou no Brasil, muitas pessoas, não é muitas, né? Alguns casais, mesmo na igreja, estão sofrendo com a questão do adultério. E não é porque a gente, ou porque nós somos cristãos, que nós estamos imunes às tentações do diabo, inclusive nessa área. Então a primeira coisa é ter consciência que mesmo sendo cristão, nós seremos tentados nessa área. Outra, manifeste suas preocupações quando seu matrimônio está com nível baixo. Queridos, você sabe o tipo de relacionamento que você tem com o seu cônjuge. Às vezes a gente entra numa rotina, o dia a dia, e quando isso começa, acenda aquela lâmpadazinha, o amarelo de atenção. Eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu casamento. Está entrando na rotina, a gente não está se entendendo mais muito bem. Invista no seu casamento. Irmãos, eu queria dizer uma coisa para você. Quanto que você investe no seu casamento? Você vai nos encontros de casais, você promove, você procura ter momentos, você compra livros e lê sobre relacionamento a dois, você gasta tempo e dinheiro com isso para você se manter junto. Ontem, no culto jovem, eu falei uma frase que eu queria repetir aqui. Irmãos, eu tenho um amigo que eu ouvi uma palestra dele, o Benedito Muniz, e ele falou uma frase que é a pura realidade. Ele diz o seguinte: irmãos, todo o sucesso é precedido pelo esforço, nada é por acaso.
Você vê um casal feliz, bonito, e de repente você olha para o seu, no caso do homem, olha para o rapaz, para aquele jovem que está ali naquele casal, naquele casamento feliz, e você pode dizer para ele assim: rapaz, você tem sorte, né? Que mulher bonita, que família feliz. E ele poderia dizer para você: sorte? Você não sabe o quanto eu gasto de energia para manter a minha família feliz. É como você olhar um casal que tem um filho educado, um filho que é cristão, e você fala: ai, como eu queria que o meu filho fosse assim. Aí você fala: que sorte seu filho, né? Não tem sorte, irmãos. Tem trabalho. E ficar casado dá trabalho. Quando você vê um casal feliz, você pode ter certeza que eles estão gastando tempo, energia, dinheiro para serem felizes. Comemoram a data do casamento, irmãos. Dia 15 de janeiro agora eu vou fazer, desculpe-me, dia 11 de janeiro eu vou fazer 15 anos de casado. 15 anos de casado. E nesses 15 anos, irmãos, eu faço questão, eu e minha esposa, quando não dá para viajar, a gente vai dentro de São Paulo mesmo, na noite ali, no final de semana, que é do nosso aniversário de casamento. Quantas vezes, irmão, não dava para viajar, estava trabalhando, alguma coisa, estava sem dinheiro, mas a gente ia à noite, levava os meus 2 meninos na maravilhosa da minha sogra, bendita sogra, levava lá, deixava o Josué e o Jaéder, e à noite a gente ia jantar, só nós dois. E depois do jantar, a gente ia para um hotel, para as núpcias, dormia ali, mas não deixava de comemorar, irmãos. Quando eu voltar agora, dia 15 de janeiro, já tenho um plano. Não posso dizer porque ela está assistindo lá de São Paulo agora. Mas vamos comemorar. Não pode, irmãos, não pode passar em branco. Sabe, outra coisa que você deveria estar atento. Olha esse conselho, irmãos. Quando um amigo, uma autoridade, um pastor, um ancião, ou o seu próprio cônjuge, sua esposa e esposa, lhe adverte sobre alguma situação anormal que tem observado, não se justifique, não racionalize, não arruma desculpa, considerando que eles têm mentes sujas e que necessitam de arrependimento. Ou seja, seu cônjuge chega para você e fala assim: meu bem, eu vi hoje, na hora da despedida do culto, que uma irmã segurou tua mão diferente. E mulher tem sexto sentido, não tem? E ela percebe quando alguém está rondando o marido dela. E aí ela pega e fala assim, no meu caso, eu pastor, estou lá toda manhã, feliz sábado, Deus te abençoe, e minha mulher olha assim, e chega para mim e fala assim: olha, a irmã fulana te olhou diferente. Aí você fala: você está com minhoca na cabeça? Que isso? Fique atento, não despreze. Um amigo chega para você e fala assim: ô fulano, não pega bem, rapaz, você é casado, você estava dentro do carro dando conselho para a irmã fulano. Rapaz, eu sou ancião, o que você tem na cabeça? Não tem gente que racionaliza isso? Acha que o problema está na cabeça de quem está olhando? Atenção, fique atento. Olha, eu achei um texto de Ellen White que eu quero compartilhar com vocês. Olha o que ela diz: fugir à companhia daqueles que por suas artes seriam capazes de vos enfraquecer no mínimo que fosse o desígnio de fazer o que é direito, ou de trazer mancha sobre a pureza de vossa consciência. Não lhes deis vosso tempo, nem a vossa confiança, pois vos faria sentir privados de vossa força espiritual. Nada façais entre estranhos, em carros, no lar, na rua, que tenha a mínima aparência do mal. Vocês conhecem bem essa expressão, né? Que a gente deveria evitar a aparência do mal. Nós pastores, a gente lá no seminário, somos treinados, irmão. Vai dar conselho? Porta aberta, se tiver vidro melhor, se tiver gente perto, ótimo. Não dê sopa para o azar. Aparência do mal, não acha que você é imune. Eu sou ancião há tantos anos, vou aconselhar a irmã sozinha. Não faça isso. Se proteja. Conselho da inspiração. Evite a aparência do mal. Proteja o seu casamento. Perigo. Cuide-se dos seguintes riscos.
Homens, passar tempo excessivo, mulheres, com o sexo oposto, que não é o seu cônjuge. Irmãos, a gente tem um problema muito sério hoje. Raciocinem comigo, irmãos. Um casal que os dois trabalham fora. Aí ele trabalha numa empresa, tem que ir arrumado, de terno e gravata. Lá na empresa dele, as mulheres todas bem bonitas, maquiadas, cheirosas. Aí ele trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado. Quanto tempo ele passa com a esposa? Só dorme. Isso passa 1 dia, 2 dias, 1 ano, 3 anos, 10 anos. Mas lá no emprego, a colega de trabalho dele com quem ele conversa, bate papo, está bonita, está arrumada, está cheirosa. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. A tentação é grande, não é? Tem pouco contato com o cônjuge, no dia a dia, na rotina, na busca do dinheiro, do sustento. As pessoas estão casadas, mas passam um pouco tempo dialogando. Passa mais tempo com o sexo oposto lá no trabalho. A gente tem que estar atento a isso. Sabe, irmãos, outro conselho que a gente deveria evitar: planejar encontros aparentemente inocentes com pessoas que não sejam seu cônjuge. Outro conselho, esse aqui é perigoso, irmãos. A pessoa está tendo problema no casamento, aí, ou na igreja, não importa, no trabalho, procura, por exemplo, o homem não está muito bem com a esposa, aí procura uma mulher para contar dos problemas dele. Ah, eu não estou bem com a minha mulher, sabe? A gente tem problema sexual. Aí começa a falar. Jamais, irmãos, jamais. Se você, homem, está com algum problema no casamento, que é com aconselhamento, procure um outro homem. E você, mulher, procure uma mulher. Não procure você, mulher, um homem para dizer dos problemas do seu casamento, ou buscando ali um conselho. A outra pessoa começa a perceber a sua fragilidade. E isso a gente tem que estar atento. Fazer-se atraente diante da pessoa do sexo oposto com fim de sedução. Aí está realmente num caminho muito perigoso. Pensar que seu cônjuge é antiquado, o pensamento: ah, minha mulher é muito chata, mas essa irmã aqui da igreja, ela é 10. Começa esses pensamentos na cabeça. Ah, o meu marido, mas esse irmão, ou essa pessoa, esse colega de trabalho, ele é inteligente, meu marido não. E começa a ter esses pensamentos. Você pode equivocar-se ao crer que a grama do vizinho parece mais verde do que a sua. Já viram essa expressão? A grama do vizinho é sempre mais verde? Queridos, o conselho da Bíblia, aliás, conselho não, a ordenança do mandamento, do 7º, não adulterarás. A gente precisa orar, buscar força espiritual em Deus, mas tem uma parte que a gente precisa fazer. Homens, sejam afetuosos, em primeiro lugar. Mulheres, deem a primeira necessidade que o homem tem, que é a realização sexual. Sendo assim, haverá uma proteção para essa questão do adultério. E todos esses conselhos que nós trouxemos, irmãos, leia, busque, ore, vá atrás da construção do seu casamento. Eu termino nessa noite, relembrando com vocês o texto que a gente colocou aqui no início. Nada é mais devastador para um casamento do que um caso extraconjugal. E aquele que está em pé, cuide, zele pelo seu casamento, pague o preço, vá atrás. Tem problemas? Faça terapia, busque o conselho do pastor. Sabe, irmãos, tem alguns ditados que são verdadeiros, mas tem alguns que eu não gosto. Um deles é aquele que diz assim: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim, irmãos, mete a colher. Busque conselho num casal que é maduro, que está ali casado, firme. Se o seu casamento não estiver bem, busque ajuda. Não deixe estar lá no último estágio para agora só comunicar ao pastor que estão separando.
Tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, eu só estou avisando o senhor que a gente vai separar, não estou pedindo conselho. Então, antes que isso aconteça, busque, ore. Deus pode e quer restaurar a sua intimidade. Você gostaria de, nesta noite, pedir a Deus e se colocar no lugar daquele que recebe a bênção, para pedir ao Senhor: Senhor, que eu aprenda a cuidar do meu relacionamento, que eu esteja atento, como diz o texto aqui de Coríntios. Você gostaria de, nesta noite, antes de ir para casa, buscar a presença de Deus através da oração que eu quero fazer por você, para que você possa ter essa proteção, para que você não adultere, para que você seja fiel, para que você tenha esse cuidado? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Ela nos orienta, nos dá o rumo que devemos seguir. E nessa semana, Senhor, estamos buscando nela, no livro sagrado, orientação para nos ajudar a entender, a compreender, a aprender a como mantermos fiéis aos votos que fizemos de sermos fiéis ao nosso cônjuge. Nesta noite, percebemos que devemos estar atentos a tantos detalhes, a investir tempo, energia, para que assim consigamos, com a graça de Deus, sermos fiéis ao nosso cônjuge e não adulterarmos. Porque sabemos, Senhor, que o diabo está tentando as famílias, tentando destruí-las, separá-las. Mas se Deus é por nós, quem é Satanás? Ele não é nada. Por isso, nesta noite, nós que ficamos em pé, nós que somos casados e que assistimos aqui, estamos dizendo, ao ficar em pé, que precisamos e queremos a Tua bênção na nossa vida. Por favor, fica conosco, livra-nos do mal e nos traga a este lugar amanhã. Eu te rogo, Jesus, em Teu nome.